Olá, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor seja contigo e com tua família. Seu amigo pastor Zacarias está aqui mais uma vez para juntos, eu, você e a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, podermos compreender melhor a palavra de Deus. Porque na verdade o Espírito Santo ele vai nos ajudar a entender, vai nos ajudar a colocar em prática a sua santa palavra. Para tanto, precisamos pedir o auxílio dele para o estudo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós precisamos muito agora da ajuda do Espírito Santo, que ele nos auxilie neste estudo, para que possamos compreendê-lo, aceitá-lo e colocá-lo em prática em nossa vida. Dá-nos a tua bênção, o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, filho e filha de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre inundando a tua vida e a tua família. Podem os vivos falar com os mortos? Olha que pergunta interessante, hein? Porque a questão da morte sempre foi uma curiosidade para o ser humano, na verdade. A questão não é nem, eu diria que não é nem a morte em si, mas é o que acontece depois que a pessoa morre. Essa curiosidade tem dominado o coração de muita gente. E olha, cuidado, hein? Porque a partir da curiosidade, os seres humanos começaram a criar algumas coisas que não existem na Bíblia Sagrada. Por isso, esse tema é muito importante para mim e para você, para nós conhecermos a realidade. Onde estão os nossos parentes falecidos? O que é que eles estão fazendo? A Bíblia revela esses fatos? Sim. Saiba que a Bíblia, ela traz toda a verdade necessária, não só sobre esse assunto, mas tudo que você precisa saber para não ser enganado e para no final da história ser salvo junto com Jesus. Vamos então ao tema? Vamos lá? Bom, é verdade que os vivos podem falar com os mortos? Sim, é verdade. Mas espera aí, pastor Zacarias, eu pensava que os vivos não pudessem falar com os mortos. Bom, eu já vi gente falando com cachorro. Sério? Mas como assim? Olha, grita com o cachorro, fala pro cachorro, sai daí, cachorro. Eu já vi gente conversando com gato. Já. Eu já vi gente conversando com vários tipos de animais domésticos. A pergunta não é se a pessoa pode falar com o cachorro. A pergunta é, o cachorro responde? Essa é a grande questão. Se você falar com um gato, com um cachorro, tudo bem. Mas a pergunta é, ele vai responder? Não. Você pode falar, por exemplo, com um livro, você pode falar com um ventilador, você pode falar com uma árvore. A questão é, a comunicação, ela vai existir de ambas as partes? Não. Se você quiser falar com o morto, você pode falar com ele. A questão é, ele vai te ouvir? Ele vai responder? Não, não vai não. Portanto, você pode falar com quem você quiser. A questão é se vai existir realmente uma comunicação entre ambos e não apenas de uma parte. Saiba de uma coisa, no geral, os seres humanos não podem falar com os mortos no que diz respeito à comunicação. Quando uma pessoa, por exemplo, está no caixão, as pessoas não falam com o morto? Tem familiares que abraçam, dizem, se for a mãe, minha mãe, o quanto eu te amava. Eles falam com o morto. A pergunta é, ele está ouvindo? A pergunta é, ele vai responder? Curioso, né? Mas então vamos ao tema, vamos lá. Bom, você já deve ter ouvido muita história, né? Ou muitas histórias de assombração, né? Desde quando a gente é pequeno, né? Mas é uma coisa interessante, né? Há pessoas que têm medo dos mortos. Saiba de uma coisa, hein? Os vivos fazem mal um ao outro, mas os mortos, será que a pessoa que está morta pode fazer mal a alguém? Bom, só pela palavra já fica meio estranho, né? Ele está morto. Como é que ele pode estar fazendo mal a alguém se ele está morto? Bom, vamos então aprender algumas coisas muito interessantes, né? Existe motivo para nós temermos uma pessoa que já morreu? Há razão para isso?
qual é, na realidade, o segredo da morte? Será que a Bíblia ela fornece resposta sobre o assunto? E olha, ela fornece resposta clara sobre o assunto, ok? Vamos começar então, como sempre, a partir do princípio. Veja, quando Deus fez o homem, a Bíblia nos diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A grande questão é que as pessoas, elas dizem assim: eu tenho medo de alma. Não é verdade? Eu tenho medo de espírito. É assim que as pessoas geralmente dizem. Mas a maioria das pessoas que falam isso é porque não conhecem, elas desconhecem o assunto quando se diz respeito à Bíblia Sagrada. Portanto, veja uma coisa que é interessante: Deus não criou um outro homem, apenas um, Adão, e criou apenas uma mulher, Eva. O restante de toda a raça humana vem de Adão e Eva. Portanto, se você quer saber se o homem tem uma alma dentro dele, se ele tem um espírito dentro dele, que quando ele morre, essa alma sai, esse espírito sai e vai vagar, e vai arrastar corrente nos castelos, ou vai aparecer numa encruzilhada. Se você quiser saber sobre isso, volte ao princípio. Veja como Deus fez o homem no princípio, porque ele não criou outros seres, a não ser Adão e Eva. Me refiro a seres humanos. E como foi que Deus fez então? Diz a Bíblia Sagrada que Deus pegou o barro, o pó da terra, formou o ser humano, ou seja, um boneco de barro a princípio, depois soprou no nariz daquele boneco de barro e ele passou a ser alma e não a ter alma. Percebeu? O homem não tem uma alma que quando ele morre, essa alma sai de dentro dele, vai vagar e etc, etc, etc. Não. O ser humano, ele é uma alma, e é assim que diz Papai do Céu. E não esqueça, foi Deus que fez o homem, e é Ele que está dizendo como Ele fez e o que é o ser humano. É interessante isso. Veja então, o homem foi feito de dois elementos: barro mais fôlego de vida. E aí juntou-se os dois e o homem passou a ser uma alma. Cuidado, hein? Não é ter uma alma, mas é ser uma alma. Agora, veja o detalhe como é interessante. Era o corpo mais o espírito é igual a uma alma vivente. Mas o que é esse corpo, o que é esse espírito mesmo, no contexto da criação do homem? Veja, são os elementos da terra, no caso o barro, mais o fôlego de vida. E aí o homem passou a ser o quê? Um ser vivo. Então, alma vivente é uma pessoa viva. Tá dando para você entender? Claro, né? Muito claro. Bom, a morte, ela é o contrário da criação. Se você perder a respiração, o que acontece? Você morre. Claro, é evidente. Percebeu como a coisa é simples de entender? Mas muitas pessoas complicam, não é verdade? Mas vamos adiante. Veja uma coisa que é interessante ainda. Quando Deus criou o homem, e Deus deixa claro que se o homem desobedecesse, alguma coisa iria acontecer e não era boa. Vejamos o que foi que Deus disse. Deus disse assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebeu que Deus falava com duas almas e disse a elas, Adão e Eva: se vocês comerem deste fruto, vocês irão morrer. Deus deixou claro que a alma morreria se ela desobedecesse a sua ordem. E o que aconteceu? Bom, não esqueça, Deus disse, você morre. Bom, aí vem então a mentira do diabo. E o que o diabo diz? Não, você não morre. E agora, vem a pergunta curiosa. E agora? Quem estava certo? Deus ou Satanás? Deus disse às almas, se vocês desobedecerem, vocês morrem. Satanás diz às mesmas almas, vocês não morrem. E agora, quem está certo? Deus diz, a alma morre. O diabo diz, a alma não morre. E agora? Talvez você esteja pensando assim, para aí, pastor Zacarias, até o presente momento eu acreditava que a alma não morria. Será que você estava acreditando numa mentira que já tem quase 6.000 anos?
Será? Bom, deixa eu lhe dizer uma coisa. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, e Deus falou para as duas almas: vocês comerem, vocês morrem. Sabe o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia nos diz no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Pergunto: a primeira alma, por desobedecer, morreu? Morreu ou não morreu? Morreu, amigo. Porque a alma é o ser humano vivo. Então o diabo estava errado. Mas ele conseguiu enganar Adão e Eva com essa história de que a alma não morria. E olha, muita gente está sendo enganada com essa história de que a alma não morre. Vamos adiante. Satanás então mentiu lá no Jardim do Éden. E uma coisa interessante, hein? Ele continua mentindo sobre essa questão da morte. Até hoje tem pessoas que acreditam em mentiras que Satanás inventa. Vamos ver algumas delas, alguns dos enganos que Satanás criou na mente humana. Satanás criou a ideia de que a pessoa, depois da morte, o bom vai direto para o céu, direto para o paraíso, e que o mal ele vai direto para o inferno e já está queimando lá no inferno, e etc, etc, etc. E você talvez tenha que se perguntar: peraí, mas se a pessoa já morre e já vai direto para o céu, e a outra já vai direto para o inferno, então não vai ter juízo final. Opa! Peraí, se as pessoas já estão morrendo e estão indo para o céu, então Jesus vai voltar para quê? Para ressuscitar os mortos que já estão no céu? Estranho. Ou seja, essa ideia de que a pessoa morre e já vai direto para o céu, já vai direto para o inferno ou para outro lugar, acaba com a doutrina da volta de Jesus e com muitas outras doutrinas bíblicas. Portanto, essa história de que o homem, quando morre, vai para algum lugar a não ser para o pó da terra, essa ideia vem de alguém que mentiu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Vamos adiante. Outra invenção que Satanás criou é de que a pessoa que morre, né? Se ela foi mais ou menos, ela não foi nem muito boa nem muito mal, ela vai para um lugar chamado purgatório para pagar os seus pecados. Espera aí, mas e a morte de Jesus? Foi para quê mesmo? Não foi para pagar os nossos pecados? Agora eu vou ter que pagar também pelos meus pecados? Espera aí. Que confusão é essa que estão fazendo na minha cabeça já? Jesus pagou ou não pagou? Ou o pagamento não foi bem feito? Jesus ficou devendo alguma coisa que ele tem que pagar, agora sou eu. Que história é essa? Muita coisa errada por aí, hein? Bom, há mais um detalhe ainda, viu? Mais um detalhe. Satanás criou também a ideia de que depois que a pessoa morre, a alma assume um outro corpo, né? Depois que morreu. Talvez num animal, outra vez num vegetal, ou vai incorporar, né? Vai encarnar, na verdade, em um outro corpo. E olha, são tantas as invenções, são tantas mentiras que Satanás criou. Mas não esqueça um detalhe. Quer conhecer a verdade? Vá à fonte. Jesus disse: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então a Bíblia. Vamos à Bíblia então, certo? Ainda Satanás cria a ideia de que há pessoas, né, que depois que morrem, elas vão para uma outra dimensão. Ainda diz assim: olha, se você foi muito mal, na tua próxima encarnação você vai ser melhor. Que invenções diabólicas são essas, hein? Bom, vejamos um detalhe interessante. Nada disso, absolutamente nada disso, em parte alguma, na palavra de Deus, há uma revelação sobre quaisquer umas dessas ideias. Bom, o que a Bíblia nos diz, nos apresenta, é que essa palavra alma, ela aparece na Bíblia aproximadamente umas 1.600 vezes. E um detalhe interessante: nunca a Bíblia diz que a alma é imortal. A única pessoa que disse isso foi Satanás no Jardim do Éden. Deus nunca disse isso. Satanás disse que a alma não morreria, que a alma seria imortal, mas Deus, em sua palavra, não revela isso, não diz isso, ok? Bom, veja o que diz a Bíblia em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Agora, tá bem sentado aí? Olha aí, Ezequiel 18, verso 4, olha o que ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Percebeu que de forma clara, inequívoca, Deus diz: a alma morre. Ezequiel 18, verso 4. Bom, mas, Zacarias, eu já entendi que alma é o ser humano vivo.
Mas eu queria compreender um pouquinho melhor sobre a questão do espírito. Por que as pessoas dizem que quando alguém morre, sai um espírito de dentro dela? Tem pessoas que até, não, a pessoa morreu, tem que colocar os pés na direção da porta, que é para o espírito sair. Sabe, as pessoas têm umas crendices populares que realmente são estranhas. Mas eu repito, as pessoas têm essas crendices populares porque desconhecem a palavra de Deus. Elas, na verdade, não são culpadas por essas crenças populares, tá? Elas simplesmente aprenderam desde pequeno e aí, por não conhecerem a Bíblia, elas continuam com essas crendices. Mas o que é espírito mesmo na Bíblia Sagrada? Bom, a palavra espírito no Antigo Testamento, no original hebraico, é ruach, e significa fôlego de vida. Já no Novo Testamento, a palavra no grego é pneuma, que significa fôlego de vida. Inclusive a palavra pneuma, dessa palavra deriva a palavra pneu, pneu do carro, da moto, da bicicleta, e que só funciona se tiver o quê? Ar. Portanto, essa palavra pneuma, já no Novo Testamento, é fôlego de vida. Em parte alguma da Bíblia, a Bíblia vai dizer que espírito é uma coisa que sai vagando depois que o homem morre. Não, a Bíblia não ensina isso, tá bom? Veja, Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Observe bem um detalhe como a Bíblia nos apresenta essa questão. Ela diz assim, e o pó, o que era o pó? Era o corpo do ser humano. Nós estamos lendo aqui algo referente ao ser humano, tá? E o pó volte à terra. Ele está falando a respeito da morte do homem. Quando o homem morre, o seu corpo, que é pó, volta à terra, como ele era antes. E aí ele diz, e que o espírito, o que é o espírito? É o fôlego de vida, volte a Deus, que o deu. Quando Deus fez o homem, como foi que ele fez? Fez um boneco de barro, pó, soprou no nariz do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Portanto, a Bíblia diz que quando o homem morre, esta união se desfaz, o homem perde a sua respiração e o seu corpo volta a ser pó. Você entendeu? Que coisa interessante, hein? Mesmo porque quando você, se você já viu, já foi a algum funeral, e se já acompanhou o cortejo até o cemitério, eu pergunto, aquela pessoa foi depositada onde? No pó da terra. E se você voltar lá depois de anos e anos e cavar, você vai achar o quê? Pó. Do jeito que a Bíblia diz, o homem é pó e quando ele morre volta a ser pó. Bom, outra coisa interessante, olha o que nos diz o livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 29, ele diz assim, se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Percebeu? Fôlego de vida, respiração. Espírito, respiração. Pó é o corpo. Quando o homem morre, ele perde a sua respiração, por isso ele morre, e aí ele volta a ser pó. Está bem claro isso na Bíblia, hein? Vamos adiante. Bom, mas enquanto Jesus não vem, onde estão os mortos? Já deu para entender, não já? Mas veja, existem textos que eles vêm para deixar a coisa ainda mais clara. Veja, onde estão então as almas dos falecidos? A Bíblia é clara, Eclesiastes 3:20 diz assim, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Não importa qual é a tua crença religiosa, não importa qual é o teu status social, não importa. Não importa se você é uma pessoa na igreja e você tem um cargo na igreja, não importa. Não importa se você é um pastor ou se é um membro da igreja. Não importa se você é um padre, se você é um bispo, não importa quem você seja. Ao morrer, todos vão para o mesmo lugar. O crente, o descrente, o bêbado, o traficante, não importa, o servo de Deus, a serva de Deus, aquele que odeia a Deus, o ateu, todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e voltam para o pó. Ao morrer, o ser humano vai para o lugar de onde ele veio. Ele veio do pó e para o pó ele volta. Você entendeu? Que coisa linda, hein? A Bíblia não deixa dúvida. Mas vamos adiante, tem mais coisas para nós aprendermos agora. Veja, Jesus Cristo uma vez ele disse assim, não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Jesus está falando da ressurreição.
E olha que coisa interessante quando ele fala da ressurreição. Ele diz: os que tiverem feito bem irão ressuscitar para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal irão ressuscitar para a ressurreição, do juízo. Então observe uma coisa que é interessante. As pessoas que fizeram bem e morreram estão nos sepulcros. E as pessoas que fizeram mal e morreram estão nos sepulcros. Um dia elas ressuscitarão, uns para a vida e outros para o juízo. Está percebendo que as pessoas que morreram, mas que fizeram bem, elas não estão no céu? Não estão no paraíso? E quem morreu praticando mal não está no inferno? Não está lá no tormento? Não, elas estão nos sepulcros. Um dia elas ressuscitarão. Então eu pergunto a você, onde está o apóstolo Pedro? Olha, quando eu era criança, a minha mãe costumava me dizer o seguinte, que Pedro, ele tinha as chaves da porta do céu. Ei, Pedro está morto. E aonde ele está? Aí a Bíblia dizendo claramente, quem morreu e não foi ressuscitado, está no sepulcro. Olha que coisa interessante. Aonde está Judas Iscariotes? No sepulcro. Quem disse? O próprio Jesus. Porque ele morreu, né? Se ele morreu, está no sepulcro. Mas um dia os mortos irão ressuscitar. Bom, olha que coisa interessante. A maioria das pessoas tem medo de passar na porta do cemitério. É ou não é, hein? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aumenta mais um pouquinho aí o volume do teu aparelho, para você ouvir o que eu vou te perguntar. Aumentou? Lá vai. Você tem coragem de passar uma noite no cemitério? Você tem coragem, hein? Tem coragem de passar uma noite deitado em cima de uma tumba? Pastor, a coisa é séria, pastor. Amigo, a coisa é séria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por causa dessa crendice popular de que existe uma alma que sai, na verdade não é uma crendice popular, é uma mentira do diabo, né? Que a alma sai, que vai vagar, que vai aparecer numa esquina para a pessoa. As pessoas têm medo de ir no cemitério. Mas olha, a palavra cemitério, ela vem do grego, chamada kolunimplon, que significa dormitório, lugar onde se dorme. Por isso é que a Bíblia descreve que a pessoa quando morre, ela está dormindo o sono da morte. Jesus disse isso a respeito de Lázaro. Portanto, eu nunca ouvi, por exemplo, num cemitério, um vizinho, né, de tumba, reclamar do outro vizinho: ô vizinho, aí ó, abaixa o som aí, que aqui está muito alto, estou tentando dormir aqui, o sono da morte não estou conseguindo, você está me atrapalhando. Eu nunca vi numa tumba, um morto sair de lá e dizer assim: ô vizinho, bora tomar uma hoje aí e tal. Não, querido, quem está morto, está morto. E são os únicos vizinhos que não incomodam um ao outro. Já pensou? Que coisa, hein? E as pessoas têm medo. Olha, se tem uma coisa que você tem que ter medo, não é de quem está morto, é de quem está vivo, hein? Cuidado, hein? Mas vamos adiante. Veja, olha que coisa interessante agora. Em um versículo bíblico, há pelo menos 3 respostas para perguntas interessantes sobre o assunto. Primeiro, onde estão as almas? Daniel 12, verso 2, ele traz a resposta. Diz assim, no pó da terra. Bom, o que elas estão fazendo? Dormindo. O sono da morte. É por isso que o nome é cemitério. Kolunimplon, dormitório, lugar que se dorme. Bom, terceira pergunta. Mas um dia o que vai acontecer com as almas? Ressuscitarão. Se elas vão ressuscitar, porque elas estão o quê? Mortas. Mas eu quero fazer uma pergunta final. Como será então a ressurreição das almas? O próprio texto diz, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A mesma coisa que Jesus disse, lembra? Nós lemos ainda há pouco. Que coisa, hein? Um versículo bíblico e tanta coisa linda, tanto esclarecimento para nós. Bom, Jesus quando ressuscitou, você acha que ele foi direto para o céu? Aliás, perdão, quando ele morreu, você acha que ele foi direto para o céu logo depois da sua morte? Não. Veja o que Jesus disse em João capítulo 20, verso 17. Ele disse a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Ora, mas se o próprio Jesus, quando morreu, não foi direto para o céu, como é que eu vou dizer para uma pessoa que o parente dela que morreu já está no céu? Se o próprio Jesus não foi.
Jesus foi para o céu depois que ressuscitou, porque o céu não é lugar de mortos, o céu é lugar de pessoas vivas. Bom, mas Zacarias, agora eu quero saber uma coisa, peraí. Mas eu já vi uma pessoa de branco no fundo do quintal da casa da minha avó. A minha bisavó, uma vez, ela disse que viu uma pessoa de branco e que falou com ela e disse que era a mãe dela e falou igualzinho a mãe dela. Zacarias, eu tive uma experiência dessa. Uma certa vez eu fui num lugar, num lugar ali no Espiritismo, e lá a minha avó entrou no Pai de Santo e falou comigo. E era minha avó, porque ela falou coisas que só eu e minha avó sabíamos. E agora? Como é que o senhor está me dizendo que a pessoa não volta se a minha avó voltou? Ei, tua avó está morta. Como é que ela voltou? Eu estou falando aqui da experiência, tá? Por favor, se sua avó está viva, que Deus cuide dela até Jesus voltar para ela não passar pela morte. Apenas uma ilustração. Mas como é que essa pessoa voltou? Se a Bíblia diz que não volta, se a Bíblia deixa claro que está morto, então que aparições são essas? Bom, deixa eu lhe lembrar uma coisa. Quem falou com Eva no jardim do Éden? Foi a serpente ou foi o diabo? Peraí, pastor, deixa eu pensar. Pensou? Quem falou com Eva? Foi o diabo. Mas quem Eva viu? A serpente. Mas a serpente em si era o diabo ou a serpente era um animal? Era um animal. Realmente, pastor, era um animal. Mas quem entrou no corpo do animal? O diabo. Peraí. Quer dizer que o diabo pode entrar no corpo de uma pessoa e falar com a outra? Que coisa, hein? Vamos adiante? Veja. O que diz a Bíblia sobre esse assunto? O que a Bíblia diz é que Satanás ele se disfarça para enganar, para mentir, igual o jardim do Éden. Veja o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Que coisa, hein? E tem mais. Zacarias, mas eu vi aquela pessoa de branco. Eu vi, e era igual minha avó, e falou comigo. Quer dizer então que não era minha avó? Deixa a Bíblia responder para ti então. Olha o que a Bíblia diz. Quem são então esses espíritos que aparecem por aí? Apocalipse 16, verso 14 diz assim: são espíritos de demônios. E agora? Tem mais, hein? A primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz que são espíritos enganadores e que essa doutrina aí é uma doutrina de demônios. Cuidado, hein? Você quer falar com quem já morreu? Cuidado, hein? Tem alguém que está muito vivo por aí que vai falar contigo para dizer que é tua avó, para dizer que é teu parente que morreu. Cuidado, hein? Tem um detalhe, tem pessoas que quando vão a um lugar desse aí, e aí a pessoa aparece ali de branco, ou então entra no corpo da pessoa, ou aí diz assim, minha filha, sou eu, e a pessoa vai dizer assim, é minha mãe, ei, vai pra cá. Tu sabe quem é que tu tá chamando de mãe? Cuidado, hein? Esse maléfico inimigo começou essa história lá no Jardim do Éden, entrando no corpo de um outro ser. Cuidado com isso, hein? Bom, outra coisa interessante agora. Veja o que a Bíblia diz, ó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa. A Bíblia deixa claro, quem morreu não volta. Está morto. Acabou. Bom, veja o que mais diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, acabou. Não pode voltar. Agora, deixa eu chegar aqui ao ponto final com você. Sabe? Preciso agora da máxima atenção sua. Talvez o que eu vá lhe dizer agora vá doer no seu coração um pouco. Mas lembre-se, quando a palavra de Deus dói no nosso coração, é porque ela está fazendo efeito. Querido e querida filho e filha de Deus, os antigos egípcios, eles acreditavam na doutrina pagã da imortalidade da alma. Os egípcios, eles acreditavam que a pessoa, quando morria, ela continuaria viva em outro lugar. E sabe o que acontecia naquele tempo? Faraós que morriam, quando
eram então levados para os seus sepulcros, geralmente as suas pirâmides, muitos escravos eram enterrados vivos junto com eles, presos dentro da pirâmide, porque eles acreditavam que aquele faraó iria para algum lugar e iria precisar de escravos. Sabem quantas pessoas foram enterradas vivas por causa dessa crença diabólica de que a alma não morre, de que há um espírito que continua vivendo por aí? Sabe, querido irmão, irmã, filho e filha de Deus, essa mentira já se faz em quase 6.000 anos. Impressionante como as pessoas continuam acreditando numa mentira diabólica que trouxe para a raça humana pesadelo terrível, uma desgraça terrível. Olha ao seu redor, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, pessoas angustiadas, são doenças, guerras, tudo isso aí em função de uma mentira diabólica de que a alma não morre. Eva foi acreditar nessa mentira e olha toda a desgraça que está acontecendo ao nosso redor. Sabe, quero lhe fazer um apelo muito especial. Não acredite nessa mentira diabólica de que uma pessoa morre e continua vivendo por aí em algum lugar ou em outro lugar, ou morreu, já foi para o céu, ou morreu, já foi direto para o inferno, para o purgatório, ou vai encarnar em... Por favor, essas são doutrinas diabólicas, são doutrinas satânicas. Deus não diz isso na sua palavra. Há um detalhe ainda interessante. Não se assuste. Os satanistas acreditam na doutrina pagã da imortalidade da alma. Essa doutrina é pagã. O povo de Deus, verdadeiro, nunca acreditou nisso. Por favor, você não é pagão. Você não é egípcio, antigo egípcio. E você não é satanista. Você é um filho, uma filha de Deus. Não acredite nessa mentira diabólica. Por isso, lembre-se, você vai ter que tomar uma decisão. Em quem você acredita? Deus disse, a alma morre. O ser humano é pó e quando morre, volta ao pó. O diabo disse, a alma não morre. Ela vai encarnar, vai viver por aí, vai para outro lugar, ela vai aparecer. Em quem você acredita? Eu estou do lado de Deus. E você? Eu estou do lado de Papai do Céu. Eu estou do lado da Bíblia Sagrada. Eu creio na Bíblia. Eu creio que o ser humano, ele é uma alma vivente. Eu creio que o ser humano, quando morre, ele volta para o pó da terra. Eu creio que haverá a ressurreição dos mortos. Você já prestou atenção? Uma certa vez conversava com uma pessoa que acreditava que se ela morresse, ela iria direto para o céu. E eu perguntei para ela, a senhora não gostaria que eu lhe mandasse agora para o céu? Sério, eu fiz isso. Eu segurei no braço daquela senhora e pedi a alguém, traga uma faca. Eu vou mandar essa senhora agora para encontrar com Deus. E ela tentou puxar o braço, isso é sério. E eu segurei o braço dela. Segurei o seu braço e disse a ela, a senhora está com medo? Eu vou lhe mandar agora, a senhora vai encontrar com Deus agora lá no céu. Olha que coisa linda, eu vou lhe mandar para a glória agora. E ela tentava puxar o braço, eu segurei o braço dela e disse, não puxe. A senhora não tem certeza que vai para a glória? Pois eu vou lhe mandar agora. Ou a senhora quer continuar neste mundo miserável de pecado, vendo as desgraças deste mundo? Não, a senhora vai para a glória agora. E eu falei sério com ela, é evidente que eu não ia matá-la. Eu estava apenas mostrando para ela que nem ela acreditava realmente no que ela estava dizendo. E ela puxou o braço e disse, não puxe. Eu ainda falei com uma senhora dona da casa e disse, olha, pode ligar para a polícia, eu não vou correr. Teria o imenso prazer de ser preso, mas essa senhora vai encontrar com Deus agora. Ah, querido, aquela senhora depois ficou nervosa, eu soltei o braço dela e disse, senhora, se a senhora crê tanto que a pessoa quando morre vai direto para a glória, por que um ladrão, se entrar na sua casa, a primeira coisa que a senhora diz para ele é, por favor, não me mate. A senhora não quer ir para o céu, não? Já imaginou isso? Querido, dentro de nós, lá no fundo, ainda há um pouco de verdade. Sabe por que nós temos medo da morte? Porque nós temos certeza, sim, no fundo do coração, de que nós vamos ser tornados em pó da terra. Mas lembre-se, um dia haverá ressurreição para aqueles que creram na Bíblia. Acredite,
Seus parentes que faleceram não estão no céu, nem no purgatório, nem no inferno queimando. Não, eles estão no pó da terra, aguardando a volta de Jesus, quando haverá então a ressurreição. Você crê? Eu creio. Você aceita então essa verdade da Bíblia Sagrada, que os mortos estão mortos? Você aceita essa verdade? Você realmente crê que Deus está certo? Você aceita que Deus está certo e o diabo está errado? Por favor, aceite a verdade da Bíblia. Diga: eu aceito, pastor. Diga. Vamos, diga assim: eu aceito. E por favor, mande aquele recadinho para mim. Diga: pastor, eu ouvi tudo, eu assisti tudo e eu aceito a verdade sobre a morte. Posso orar com você agora? Vamos orar? Feche seus olhos. Deixa eu orar por ti e por mim também. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Bíblia Sagrada, este livro tão maravilhoso que nos revela a verdade sobre os mortos. Nós aceitamos essa verdade, Senhor. Nós cremos que as pessoas que faleceram, que vieram a falecerem, elas irão para o lugar de onde nós viemos, o pó da terra. Mas também acreditamos e aceitamos que um dia Jesus voltará e trará de volta os mortos. Naquele dia, Senhor, nós queremos estar reunidos junto com aqueles que herdarão a vida eterna. E ali queremos ver nossos parentes e nossos amigos e subirmos para a eternidade com o Senhor. Por favor, ajuda-nos a não acreditarmos nessas mentiras diabólicas, a não acreditarmos neste engano que este arqui-inimigo Satanás inventou desde o início lá no Jardim do Éden. Por favor, nos guarde, nos ajude, nos proteja a nossa família contra este inimigo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, hein? Que maravilha. Deixa eu lhe dizer mais um detalhe. Não tenha medo de passar mais na porta do cemitério. Os mortos não fazem mal a ninguém. Não tenha medo de ir a um cemitério. Quem está lá não te faz mais mal. Agora, cuidado com quem está vivo, hein? Cuidado, muito cuidado. Cuidado com os bandidos, ladrões, assassinos. Cuidado. Esses podem te fazer mal. Mas os que já morreram estão dormindo. Mas um dia, na brilhante e maravilhosa volta de Jesus, eles hão de sair do pó da terra. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos na nossa próxima oportunidade com o estudo da Bíblia Sagrada. Que Deus te ajude. Que o Senhor seja contigo. Um abraço. Nos veremos na próxima oportunidade. Até lá.